Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que Ele possa também abençoar esse nosso momento de reflexão, enquanto queremos fazer baseado nessa carta, que para mim é uma carta que tem sido um divisor de águas nesses últimos meses. Pensar sobre todos esses temas, colocando esses temas juntos, um do lado do outro, fazendo com que ele possa ser construído e a gente possa ir pensando na nossa vida dentro essas duas ações, né, na nossa relação com Deus, no sentido vertical, daquilo que Deus faz por nós. A gente pensar com clareza de que o que significa sermos filhos de Deus, Deus nos chamar de filho amado, perdoar os nossos pecados, nos unir, nos trazer e colocar dentro de uma única família, com histórias diferentes, com vidas diferentes. De repente, nós estamos unidos em Cristo, Cristo que faz todas as coisas. E nós queremos conhecer a Cristo com toda a sua profundidade, altura, largura, apesar de ser impossível, mas no momento onde a gente conhece a natureza de Deus, ou conhece quem é Deus na nossa vida, diz lá no capítulo 3, que de alguma maneira a natureza de Deus, ela habita em nós. É isso que está falando, a gente recebeu uma nova vida. Não apenas para sermos pessoas melhores, no sentido de moralmente melhores, mas porque agora a gente recebe uma nova natureza. Percebam? Uma nova natureza, uma nova vida. E nesta nova vida, a partir do capítulo 4, a gente tem novos olhos. É como a gente visse o mundo sobre novas lentes, uma nova maneira de enxergar as coisas, de interpretar o mundo e de sentir, muitas vezes, as dificuldades que estão ao nosso redor. Então, só para lembrar um pouco vocês, como filhos queridos de Deus, nós somos incentivados a falar a verdade com espírito de amor. Se lembra que a gente falou, não adianta simplesmente falar a verdade sem amor, porque a gente vai machucar as pessoas. E não adianta simplesmente ter amor e não falar a verdade, porque a gente vai ser tão danoso quanto o primeiro lado. O nosso desafio em Cristo, falar a verdade com doçura, com amor, com espírito humilde. Depois, na semana passada, no último encontro, a gente então teve a oportunidade, como filhos queridos de Deus, o que significa sermos imitadores dele. Ele nos chama a vivermos uma nova vida, a imitarmos ele, com palavras e ações. Não para merecer o céu, isso a gente sabe, mas como isso flui para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E essa temática, ela continua agora, no capítulo 5, indo para o capítulo 6, ela continua porque nos versículos de hoje, o apóstolo continua dizendo, por sermos filhos queridos de Deus, por pertencermos ao Senhor, nós somos filhos da luz. A ideia de luz e escuridão não está só no texto aqui de Efésios, o apóstolo Paulo, o Evangelho de João fala muito sobre isso. A ideia da escuridão é viver sem Jesus. A ideia da escuridão é não ter o Evangelho. Onde todas as coisas que a gente faz, todas as coisas que estão ao nosso redor, elas não têm Jesus, o Evangelho, diante de si. Então tudo o que vai fazer, vive na escuridão, vive sem Jesus, sem a luz que guia os passos. E é válido destacar, por que o apóstolo Paulo fala, sejam pessoas que vivam na luz, como filhos da luz, não como aqueles que viviam na escuridão, como filhos que andam na escuridão. Porque Paulo está falando com pessoas que foram resgatadas. Tem várias músicas que falam das trevas para a maravilhosa luz, ou seja, que conheceram a Jesus e os seus olhos foram abertos. O povo, a igreja de Éfeso e toda a cidade de Éfeso, não era uma cidade pequena, era uma cidade relativamente grande. Dentro da cidade tinha o templo Artemis, da deusa Artemis, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, tudo girava em torno desse templo. E o apóstolo Paulo, ele não entra em detalhes do que acontecia ali, mas o que ele vai dizer para nós não participem mais dessas coisas que não têm valor, coisas que pertencem à escuridão. Vocês que receberam, os olhos foram abertos para o Evangelho de Jesus, não tem mais sentido vocês estarem convivendo
com essa realidade de uma vida sem Jesus. Paulo lembra que eles caminham na luz de Jesus. Mas isso não quer dizer que eles não conviviam com todas essas coisas. Se o templo era a parte central de tudo aquilo que envolvia, tanto a parte de comércio, de sustento, tudo acontecia ao redor daquilo. Claro que eles estavam muito inseridos, envolvidos nessa comunidade e nessa realidade em que não tinha no centro de suas vidas o próprio Jesus. Ou seja, eles não conseguiriam estar afastados do mundo, isolados. Agora, como cristãos, eu vou ir para o deserto, viver no deserto e não vou ter contato nenhum com as coisas deste mundo. Não, mas o que o apóstolo Paulo está falando agora é que vocês têm a luz de Jesus, vocês vão saber navegar melhor sobre essas situações difíceis que estão diante de vocês. Vocês vão saber lidar melhor com essas questões que são as escolhas, as dificuldades, as tentações. A luz de Jesus faria toda a diferença. E quando a gente olha justamente para a palavra de Deus, a gente vai lembrar de um salmo. Quem não sabe esse salmo de cor? Salmo 119, versículo 105. A gente ensina para os nossos filhos isso. A gente coloca esse salmo no nosso coração. Fala assim, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. O que significa isso? Que a palavra de Deus, ela é como uma lâmpada. E essa é uma metáfora que faz sentido para a nossa vida. Eu coloco a palavra de Deus adiante de mim e ela vai iluminando o meu próximo passo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer depois de amanhã. Mas eu sei que a palavra de Deus ilumina. E aqui o meu passo, o meu próximo passo, o meu próximo movimento, o caminho que eu vou seguir. Ou seja, o Evangelho de Jesus, ele ressignifica tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos. E sabe, o mesmo acontece conosco. Nós fomos chamados para a luz. Vocês foram batizados? Vocês foram declarados filhos de Deus? O Evangelho chegou ao seu coração? Vocês fazem parte de uma comunidade cristã. Dá para dizer que o Evangelho habita em vocês. O Espírito Santo habita em vocês. O Deus Triuno habita em vocês. Vocês fazem parte desse reino como filhos queridos e amados de Deus. Vocês então têm a palavra que orienta e conduz os passos. E da mesma forma, também convivemos com situações, assim como no tempo do livro de Efésios, o apóstolo Paulo estava vivenciando, com situações que tendem a nos afastar da presença de Jesus. Pode ser na faculdade, pode ser no nosso trabalho, pode ser nos nossos relacionamentos, situações que acabam nos levando, nos afastando da presença de Jesus. E eu sei que vocês convivem com isso. O mundo que a gente vive, a cultura que a gente vive, a realidade que a gente vive, tende a nos afastar da presença de Jesus. Mas o ponto que Paulo faz, e eu destaco aqui para vocês, para nós, é que a gente recebeu de graça o Evangelho, a luz de Jesus, a palavra que agora vai fazer com que eu possa enxergar, mesmo diante da escuridão que está ao nosso redor, eu possa enxergar o próximo passo. Cristo ilumina a nossa vida para a gente seguir em frente. E dentro do dia a dia da nossa vida, agora a gente tem, indo para a parte final, né, desses versículos, onde eu gostaria de concentrar um pouquinho mais. Versículo 15 até o versículo 17, ele diz, portanto, como filhos da luz. Agora, portanto, prestem atenção na maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Portanto, como filhos da luz, como filhos amados de Deus, que foram colocados na família. Portanto, e agora? Ele coloca 3 coisas aqui para a gente se preocupar. Prestem atenção na maneira como vocês vivem. Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. E por último, tentem entender, ou procurem entender, qual que é a vontade do Senhor. Prestem atenção
aproveitem as oportunidades e procurem entender o que o Senhor quer de vocês. Eu quero olhar um pouquinho para cada uma dessas expressões, mas olha só como as várias traduções elas colocam esse aspecto, né? Aproveitem bem todas as oportunidades. Foi o texto que a gente leu da Nova Tradução. Mas quando a gente olha as outras versões, né, Almeida, Revista Atualizada, diz remindo o tempo. Olha só como é que ele coloca a ideia de aproveitar remindo, né? Dando um sentido assim até de renovo, né? de dar um aspecto do Evangelho dentro do tempo que a gente tem. E também na Nova Almeida Atualizada, aproveitem bem o tempo. Em outras palavras, né, o que a gente está colocando aqui? O tempo é muito mais do que a soma de minutos, ou segundos, minutos e horas. A gente sabe disso, né? O tempo é muito mais do que isso. E aqui a gente tem uma relação muito interessante entre tempo e oportunidade. E até traduzem como sinônimos. Já pararam para pensar sobre isso? O tempo que vocês têm é dado como uma oportunidade. Uma oportunidade para fazer o quê? Para viver sobre a luz de Jesus. E esse conselho, no mínimo, é interessante por 3 razões. Quando a gente começa a olhar a palavra de Deus e ver o que fala sobre o tempo, a gente logo vai lembrar do Salmo 90. Quem lembra do Salmo 90? Onde fala que os nossos dias eles são curtos, são como... eu chego até os 80 anos e às vezes com muita canseira. Então, a vida é como um sopro, a vida é como... Olha as metáforas. A vida é como um sopro, rápido. A vida é como um sonho. Olha só os segundos. A vida é como uma erva que cresce e logo desaparece. Essas são as metáforas que falam sobre a vida do tempo que a gente tem aqui. É rápido demais. É rápido demais. Passa logo. Então, aproveitem bem as oportunidades, porque o tempo passa. E passa rápido. O segundo é que o tempo do meu próximo não é necessariamente maior do que o meu. E essa é uma dádiva do tempo, né? Porque todos nós temos o mesmo tempo. Por isso, a gente vai ouvir alguns versículos, e eu só trouxe alguns versículos para refletir o seguinte. Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aproveite a oportunidade, invoque enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode ser encontrado. Ou, quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ele não fala assim, daqui a pouco vocês podem se preocupar com isso. Não, agora, hoje é o tempo para sermos salvos. Então, se a vida ela é curta, é como um sopro, vamos aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá para invocá-lo enquanto Ele está perto, porque hoje é o dia da salvação. E terceiro, tem o aspecto do tempo que a gente nunca sabe quanto tempo Deus vai nos dar. Quanto tempo nós teremos aqui. Quanto tempo Deus vai nos permitir conviver uns com os outros e podemos nos agarrar nessa esperança. A gente não sabe. A gente não sabe quando Cristo vai voltar. Por isso, o próprio Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho, fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Então, por um lado, a gente tem um pouco essa expressão que ela é muito normal para nós. A gente normatizou isso, que é, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. A gente diz isso para muitas situações, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Por outro lado, o apóstolo está falando assim, o tempo não é isso, o tempo é, aproveitem as oportunidades que vocês têm. Aproveitem, prestem atenção, procurem entender aquilo que o Senhor quer que vocês façam. E enquanto queremos aproveitar esse tempo, enquanto estamos aqui, Ele fala e Ele nos diz para fazer uma coisa, encham-se do Espírito Santo. Enquanto estamos aqui, façam isso, encham-se do Espírito Santo. Quando a gente olha para o livro inteiro, o Espírito Santo tem um papel muito, muito frequente. No capítulo 1 vai dizer que o Espírito Santo é o selo, aquele que garante
Que tudo aquilo que Deus Pai e Deus Filho fazem é o Espírito Santo que garante. Ele que garante a liberdade e declara que somos nossos filhos. O capítulo 4, que vimos na semana passada, diz: não vamos agir de uma maneira que vai fazer com que o Espírito Santo fique triste. E hoje, a gente tem essa referência, vamos nos encher do Espírito Santo. Mas quem que é o Espírito Santo? O que ele faz? Só para lembrar um pouquinho, o Espírito Santo é aquele que convence e diz: vocês são pecadores. Se o Espírito Santo não falar isso, a gente não vai olhar para nós e reconhecer que a gente é pecador. O Espírito Santo vai abrir as nossas mentes e os nossos corações para entender esse texto, ou todos os textos da Palavra de Deus, senão fica como um véu sobre os nossos olhos. O Espírito Santo é aquele que ora com gemidos inexprimíveis, como diz lá em Romanos 8, por aqueles que estão aqui. Por cada um de nós. O Espírito Santo nos testifica, declara que nós somos seus filhos. O Espírito Santo habita em nós. Apenas alguns exemplos do que o Espírito Santo faz por nós. Só que o que é interessante, olha só como o apóstolo Paulo ele conecta dois temas que parecem que são mundos à parte. O versículo 18, ele diz assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. E eu fiquei pensando sobre essa relação. Não se embriaguem, mas encham-se do Espírito. Com certeza a gente já teve e já presenciou situações onde pessoas estavam influenciadas pelo álcool. E até a gente vai dizer: não é essa pessoa, ele não é ou ela não é assim. Porque quando a pessoa está influenciada pelo álcool, o que acontece? Ou ela se torna muito engraçada, ou ela se torna, que acha que nada vai acontecer, que ela pode fazer todas as coisas, ela se torna a pessoa mais forte e corajosa do mundo, ou ela se torna agressiva. Alguma dessas situações pode acontecer quando a pessoa ela fica influenciada pelo... O seu comportamento muda, esse é o ponto. Quando a pessoa está influenciada, está em embriaguez, algo muda nela. Agora, uma pessoa influenciada pelo Espírito Santo também muda. Mas agora, ela muda de uma perspectiva diferente. Ela é uma outra pessoa, porque ela muda sendo conduzida e guiada pelo Espírito Santo. A influência dela vai fazer com que ela olhe para Jesus e faça com que o pecado não tome controle do nosso coração, mas a gente viva nos passos de Jesus. A gente é influenciado pelo Espírito Santo. Um outro detalhe, quando fala sobre a embriaguez, a embriaguez, a pessoa perde o controle de si. A gente falou um pouco daquela influenciada, mas ela perde a questão da razão e da sensatez. E até por isso que a gente não pode dirigir e beber, né? Porque a gente perde o controle da situação. A gente não tem mais a reação de como agir de determinadas formas. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem controle sobre si. Porque um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Estar cheio do Espírito Santo faz com que a gente possa pensar, refletir e ter controle sobre a sua vida e sobre o seu coração. E por fim, infelizmente, a embriaguez também, num patamar grave, traz somente desonra e vergonha à família. A embriaguez traz lágrimas e tristeza às pessoas que convivem com essa pessoa. Infelizmente, a gente pode ter já passado, percebido isso, mas as pessoas que se enchem do Espírito Santo traz alegria e honra ao lar com as pessoas que convivem. Parece estranho essas duas relações, né? Embriaguez e se encher do Espírito Santo. Mas não é a primeira vez que isso é colocado. Se vocês forem lembrar do dia de Pentecostes, quando eles foram preenchidos do Espírito Santo, os discípulos, e ali teve a primeira pregação de Pedro e dos discípulos, as pessoas começaram a olhar para eles: olha só, eles estão bêbados, eles estão embriagados, eles estão loucos. Mas Pedro ele vai responder dizendo: não, eles não estão bêbados. O que vocês estão pensando são apenas 9 horas da manhã. Então Pedro relembra
toda aquela igreja, todas aquelas pessoas que estavam ouvindo pela primeira vez o Evangelho da ressurreição, e diz assim: todos, citando Joel, o profeta, todos aqueles que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Percebam que aquele que está preenchido do Espírito Santo aproveita as oportunidades, o tempo que Deus dá. E agora tem uma ênfase, olha só o próximo versículo. Preenchidos do Espírito Santo, nós queremos animar uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. É claro que a gente pode cantar sozinho, em casa, nosso lar, onde nós estamos. Nós gostamos muito de colocar fone, e escutar música. Mas tem aqui um aspecto comunitário que é difícil de ser reproduzido em qualquer outro lugar. Talvez aquela pessoa que está do teu lado, você não saiba quem é. Talvez você não saiba nem o nome da pessoa, mas de repente, junto aqui na comunidade, a gente está cantando a uma só voz louvores ao nosso bondoso Deus. Paulo relembra esse importante exercício da fé. E o que eles cantavam? Aqui coloca salmos, hinos e canções espirituais. Muitas vezes se falam sobre diferentes estilos musicais, E até a gente tenta trazer para a nossa realidade. Hinos são músicas mais tradicionais, canções espirituais são aquelas músicas mais contemporâneas. Eu acho que não tem nada a ver. O que o Paulo está falando, assim, independente da música, o importante é nós cantarmos. Nós cantarmos animando uns aos outros. Então, pode ser que você esteja hoje aqui na igreja, se sentindo um pouco abatido, desanimado, angustiado. E de repente, por meio da música, por meio do ânimo que nós recebemos um para com o outro, Deus Ele enche o nosso coração para que a gente saia daqui animado e restaurado daquilo que Deus fez por cada um de nós. E é isso que o versículo 14, ele apresenta, Você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, Cristo iluminará. Assim como a gente cantou, Deus Ele ilumina a nossa vida e nos conduz para vivermos na luz que Jesus nos dá, para levantarmos e vivermos com Jesus. Não podemos considerar nem no tempo de Paulo, nem no nosso tempo, que canções espirituais era mera decoração. Eu acredito que nenhum de nós pensa nisso. Vai lá mais uma música, tá bom, depois vai vir a parte importante, ou depois vai vir outra parte, mas música apenas como parte decorativa do culto. Não, música ela serve para instruir, para consolar, para animar, para restaurar, para suportar, para inúmeras ações que tocam o nosso coração de maneiras onde palavras não chegam, onde os sentimentos é que fazem parte. Mas o que o povo de Deus cantava e como é que o povo de Deus via a música? Olha só como o povo de Deus via a música em autoestima, olhava a música com grande alegria. Se a gente for olhar, por exemplo, para o Salmo 92, ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo, como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e o som da lira. O Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam felizes. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Como é bom, como é bom, como é bom. A gente tem também no Salmo 96, cantem ao Senhor e louvem, anunciem todos os dias que Ele nos salvou, falem da sua glória às nações, cantem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele fez. Assim, quando a gente começa a ouvir palavras assim desse salmo, a gente já lembra de músicas que foram feitas, músicas que a gente conhece, que tocam palavras e canções que foram feitas pelo povo de Deus. Ou, por exemplo, o Salmo 95, que diz: venham todos e louvemos a Deus o Senhor, cantemos a alegria, a rocha que salva.
Essa é uma referência clara àquilo que Deus faz por nós em Cristo Jesus. Cantamos porque é bom estar na presença de Deus. Cantamos porque nós somos filhos redimidos, perdoados, libertados. Cantamos porque queremos louvar aquilo que Deus fez por nós. Cantamos porque queremos animar uns aos outros. Cantamos porque queremos nos instruir na palavra. Cantamos porque é vontade do Senhor. Por fim, estar cheio do Espírito Santo, como diz o último versículo, ali do versículo 20, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Estar cheio do Espírito Santo é agradecer. Agradecer é olhar para trás e dizer: obrigado, Senhor, por ter me resgatado, por ter me perdoado, por ter me dado vida. Agradecer é olhar para frente. Obrigado, Senhor, porque eu confio que tudo aquilo que você fez por mim e vai fazer. É confiar naquilo que Deus vem e prepara, sabendo que a vontade dEle sempre é melhor. Deus nos dá oportunidades, cheios do Espírito Santo, a agradecer. Por isso, como filhos da luz, vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E oportunidades é o tempo. Olhar para o tempo que Deus nos deu, olhar para as oportunidades que Deus nos deu e entender o que o Senhor quer que eu faça nesse momento. Não no sentido assim, nossa, eu estou sobrecarregado, eu estou sem tempo. Mas nesse tempo que Deus te deu, o que Deus quer que você faça em relação ao próximo? Encha-se do Espírito Santo. Para quê? Para que, preenchidos do Espírito Santo, nós possamos animar uns aos outros. Com salmos, com hinos, com canções espirituais. E possamos levar outros a agradecer pelos presentes da fé que nós já recebemos. Por isso, hoje eu quero finalizar essa mensagem um pouquinho diferente. Eu quero deixar 2 perguntas para que vocês respondam em casa, ou que saiam pelo menos refletindo sobre elas. A primeira pergunta e eu quero fazer um destaque como filhos de Deus. Nada disso que vocês vão fazer vai fazer vocês serem melhores ou piores filhos. Vocês são filhos, filhas de Deus. Deus declarou vocês como filhos e filhas. E essa é a maior notícia que Deus nos dá. Como filhos queridos de Deus, como posso melhor aproveitar as oportunidades, o tempo, a fim de conduzir pessoas a Jesus. Não está falando como fazer, mas como é que eu posso aproveitar? Pense, reflita no seu dia a dia. Coloque isso como parte da sua reflexão diária. O tempo é curto, o tempo é breve. Como é que eu posso aproveitar esse tempo, entendendo aquilo que Deus nos dá? E a segunda pergunta, como filhos queridos de Deus, como podemos animar uns aos outros a fim de vivermos uma vida de gratidão? O apóstolo trouxe a música, mas será que há outras formas de animarmos uns aos outros, de consolarmos uns aos outros, de estarmos presentes na vida de uns dos outros, para que todos nós possamos viver uma vida de gratidão? Será que há outras maneiras? Ou como nós estamos usando as maneiras que estão à nossa disposição? Essa pergunta e essas perguntas para vocês responderem. Pensar individualmente. De repente até aproveitem a oportunidade hoje, depois em família. Pensem nessas 2 perguntas. Como posso aproveitar melhor as oportunidades? E como podemos animar uns aos outros para a fim de viverem uma vida de gratidão? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.